Opa, turma, beleza? Bom dia, boa tarde, Pedro Alcântara aqui de novo com vocês. Pessoal, hoje eu queria abordar um tema aí que tá bem na boca da mídia, todo mundo tá ouvindo falar, Instagram, televisão, todo mundo tá sabendo, pelo menos de alguma forma, que tá chegando, né, agora pro final desse ano já tá previsto, o bendito desse super El Ninho. O El Ninho que pode virar o agro brasileiro de cabeça para baixo, né, como tem muita gente dizendo, né. Não só falando sobre o agro brasileiro, mas estão aí falando muito sobre calamidades públicas, sobre questões climáticas aí adversas que podem causar bastante problema para a gente. Não que isso não vá acontecer, obviamente que se a gente tiver um super El Ninho, teremos grandes problemas sim, obviamente, inclusive no agro brasileiro, inclusive no agro geral mundial falando, né? Não temos como fugir disso. Até porque ele interfere em questões climáticas de forma muito abrupta, né, de forma muito rápida. E o agronegócio ele trabalha com projeções garantidas, ele trabalha com conservadorismo, ele trabalha com estabilidade. E um super El Ninho desse gera uma instabilidade muito grande e pega todo mundo de calça curta, de prevenida, se bem que dessa vez não vai ser de calça curta, mas de qualquer forma todo mundo está prevendo que vai dar para plantar, vai dar para colher, pelo menos uma safra ou alguma coisa. Agora, se ele vier muito drástico, muito grande, esqueça. Vamos perder tudo. Vamos perder tudo e tal. E aqui eu quero trazer para vocês, esse aqui é o vídeo zero, tá? Eu quero trazer para vocês uma série de vídeos, falar um pouco sobre as consequências e os reflexos. Se porventura a gente tiver um El Ninho muito forte. Não quero que isso aconteça, obviamente, não quero que a gente passe por uma situação dessa, mas se a gente passar, e se passarmos, né, tá aqui alguns vídeos, eu quero fazer aqui uma série sobre alguns vídeos, eu quero abordar um pouco sobre o crédito rural, como é que fica o crédito rural, como que fica a securitização, eu vou fazer um vídeo aqui bacana sobre seguros, né, de crédito rural, de acordo com os ARC, né, como eu já abordei aqui um tema um pouquinho sobre aquela cláusula ARC, né, então como é que fica a questão do seguro, né, porque alguns créditos rurais, onde os produtores rurais estão fazendo já esse ano, já estão prevendo esse El Ninho, porque né, o CIMEPAR, o IMET, todos esses órgãos meteorológicos já estão prevendo que vai ter um super El Ninho, então eles já podem colocar na cláusula ARC a questão do super El Ninho. E isso afeta bastante seguro rural, seguro de crédito, né, no caso. Então é um pouco complicado. E vou abordar um pouco aqui sobre renegociação de dívidas. Às vezes a pessoa já está em dívida e está muito difícil de pagar, e de repente, por conta de uma diversidade climática dessa, fica impagável completamente, porque você vai ter uma perda de safra muito grande, né, dependendo de como for o El Niño. Então, vou abordar aqui alguns temas desses vídeos aí, né? Vou trazer um último, talvez eu traga, né? Uma questão aí mais optativo meu, né? Falar um pouco sobre como é que vai ficar o mundo, né? Como que ficaria o mundo numa situação dessa. Até não tem como falar, expressar aqui um vídeo claramente como ficaria o mundo, porque é uma questão que depende de muitos fatores, né? Não só do El Niño em si, mas certamente se isso vai acontecer, como eu já... desculpe, tô tomando meu café aqui. Como eu já trouxe aqui alguns outros vídeos, o agro brasileiro é responsável por alimentar pelo menos 10 a 11% da população mundial. Se de repente a gente tiver uma perda de safra muito grande no país, pelo menos 10 a 11% da população mundial vai morrer de fome. E falando de 10 a 11% da população mundial, é de 800 a 880 milhões de pessoas. Nós temos 8 bilhões, então são 800 milhões de pessoas que morrerão de fome, ou passarão fome, pelo menos, no mínimo, né? É gente pra caramba, incluindo nós, né? Porque nós teremos que comprar, os insumos vão subir, as coisas vão subir, commodities vão subir, enfim, e a gente tá fudido. Se o El Niño chegar, se o El Niño devastar o Brasil como tem previsto aí os meteorologistas, ou não sei se é só alarme, não sei se se eles estão querendo alarmar a gente para falar sobre questões ambientais, enfim, não sei. Os cientistas têm previsto, isso é fato, de que já está em mais de 90%, alguns estão falando em 98%, alguns em 96%, outros em 90%, de que vai acontecer um El Niño forte, alguns em pelo menos 50 e poucos por cento estão falando que vai ter um super El Niño, ou seja,
vai dar quebra de safra enorme, mas não está 100% confirmado. Claro, só vão dizer que está 100% confirmado a hora que acontecer, né? Não a hora que acontecer, mas a hora que começarem a acontecer os eventos e as consequências, né? Eles nunca vão dar 100%, até porque a ciência nunca trabalha com base em 100% antes de acontecer um fato, né? Então, temos que esperar para ver. Mas o certo é que nós teremos um El Niño, teremos um El Niño forte, sim. Agora vamos descobrir, cenas dos próximos capítulos, o que vai acontecer com a nossa safra. A NOAA, né, que é a agência climática do governo americano, a gente aborda, né, questões que eles trazem aqui como verdadeira, porque eles fazem bastante pesquisa em relação a isso, até mesmo porque eles têm safras de milho e soja, assim como nós, né? Ela está dando mais de 90% de chance de um El Niño forte bater no Brasil aqui em cheio, né? Em cheio aqui, e não sou eu que estou dizendo, é a NOAA, né? 90%, como eu já disse aqui, alguns 96%, outros 98%, e 50% de chance, de acordo com a NOAA, de ser um super El Niño, ou seja, deu ruim para nós, entendeu? De acordo com eles aqui. Ou eles estão alarmando muito, ou nós estamos ferrados. O fenômeno, de acordo com eles, ele deve persistir até finalzinho de 2027, né? Que é exatamente a janela das safras, das duas safras brasileiras aí, da soja e depois da safrinha do milho, e também das culturas que a gente tem aí, perenes, né, ao longo do ano, como café, como, enfim, né, toda a nossa cultura, todas as nossas safras, em questão de um ano, está previsto se perder. De tudo, maçã, laranja, café, soja, milho, algodão, tudo que a gente tem aqui, se o agro brasileiro contribui com pelo menos 1/3 do PIB, esqueça que, de acordo com a NOAA, ano que vem o Brasil vai perder 1/3 do PIB de uma hora para outra. E eu tô aqui não para falar só como meteorologista, né? Eu nem sou meteorologista, na verdade, porque né, não sou. Mas como advogado do agronegócio, porque eu posso abordar esse tema, né? Porque um evento climático extremo, ele não deve ser só notícia no jornal. Ele ativa mecanismos jurídicos e financeiros que a maioria dos produtores não conhece. Ou seja, você vai ter uma quebra de safra e você não conhece as consequências, você não conhece os mecanismos que você pode abordar numa situação dessa. Às vezes você só lida plantando, só lida fazendo no dia a dia e você não conhece as questões jurídicas, questões financeiras, questões burocráticas de banco, né? E o que pode fazer toda a diferença, né, entre sobreviver e ter uma safra perdida, entendeu? Então, é muito interessante essa novela de vídeos que eu vou colocar aqui, essa série de vídeos, porque é exatamente isso que eu quero abordar. Eu quero trazer a questão do risco climático, ocorreu o risco climático, ok, o que eu posso fazer a partir de agora, certo? E o que é e por que é diferente, né? Essa questão, né? O El Niño, todo mundo está ouvindo falar que ele vai chegar, que ele vai ocorrer e tal. Mas deixa eu contextualizar por que esse ciclo específico merece uma atenção pontual. O fenômeno é que o aquecimento anômalo, né, o aquecimento diferenciado das águas do Pacífico, quando ele acontece, ele bagunça a circulação atmosférica do planeta inteiro, não só nossa, né, do planeta todo. Para o Brasil, o efeito ele é assimétrico, né, como os meteorologistas têm chamado, né? Entre norte tem um jeito e nordeste, norte e nordeste de um jeito, perdão, e o sul e o sudeste completamente oposto. Então, seca num ponto, muita chuva no outro. Então, é assimétrico, como eles têm falado, né? E o coração da plantação do Brasil, da safra brasileira, está no centro-oeste, que fica exatamente nessa linha entre norte e sul. Ali vai ter seca e chuva ao mesmo tempo, ou seja, numa hora muita chuva, numa hora muita seca, numa hora muita chuva, numa hora muita seca. E não tem safra que aguente isso, certo? E o que torna esse ciclo diferente são os anteriores, né? A gente pode chamar que os El Niños que a gente tem passado aqui, eles são El Niños comuns, né? No contexto, né? Eles são El Niños comuns.
E ele vem logo depois de um laninha, né? Esse El Ninho que a gente está fazendo aqui, que a gente está prevendo aqui, ele vem logo depois de uma laninha, tipo, termina uma e já começa outra. E o planeta já está mais quente do que se previa, né? Do que se previa que ele ia ficar nos últimos anos. Então vai ser assim um evento bem maluco que vai fazer chover e ficar seca de uma hora para outra. E ninguém tá esperando por isso. A gente está prevendo isso, mas ninguém está esperando. A gente está lidando como se fosse um dia a dia comum, entendeu? Então é complicado, porque planta ou não planta, segura dinheiro, não segura dinheiro, faz crédito ou não faz crédito, vai ter El Ninho, isso com certeza vai ter, será que vai ser um super El Ninho? Não sei, se eu plantar vou perder e daí eu não vou conseguir pagar, enfim, a gente está nessa janela assim de saindo de um laninha meio calejado, tivemos um El Ninho forte uns últimos anos atrás, e estamos meio capengando ainda em alguns estados brasileiros, estamos falando em securitização do Rio Grande do Sul por conta das últimas enchentes, e não sabemos até onde vamos chegar. E como é que vamos sair disso? De repente, uma notícia dessa e todo mundo fica de mãos atadas, sabe? Todo mundo fica meio ressabiado com a situação, certo? O último Super El Ninho que a gente teve foi em 2015 e 2016. Antes disso, 97, 98, né? Como eu trouxe até alguns dados aqui, até vou ler esses dados aqui. Quando esses eventos aconteceram, o Brasil era um país agrícola importante, né? Como é hoje, né? E hoje o Brasil é o maior país exportador de alimentos do mundo, como eu já falei aqui, né? O tamanho do estrago e o potencial não é o mesmo. De 97, 98 e 2015, 2016, nós já éramos grandes, mas hoje o Brasil ele representa uma fatia muito grande da alimentação mundial, uma fatia muito grande de produção agrícola mundial, mais do que era. Nós praticamente dobramos, mais do que dobramos de 2015 para agora, né, nos últimos 10 anos. Então, vai repercutir muito gravemente no mundo se a gente tiver uma perda de safra muito grande. E na nossa economia também, obviamente, né? Vamos falar primeiro da gente para depois falar dos outros, né? Claro, primeiro a gente tem que se manter para depois poder salvar os outros. E o que isso tem a ver com direito? Aí que é a pegada, aí que entra a questão do canal, né? Quando uma safra vai mal, por causa de um clima, por causa de uma diversidade climática, o produtor ele enfrenta pelo menos 4 problemas simultâneos. 4. O primeiro é o financiamento, certo? Ele pegou o crédito rural para plantar, o banco quer receber, obviamente, e o que acontece com essas linhas quando a produção não vem, né? O cara pegou o dinheiro para plantar, ele plantou, ele usou o dinheiro, ele tem a esperança de colher um dia, ele bota lá R$1 milhão no chão e ele tem esperança de colher pelo menos 1.800.000 para pagar o financiamento, pagar os custos e sobrar para ele ali um cascalinho. Segundo ponto, o seguro. Ele contrata um seguro rural, que seja de safra ou que seja de crédito, mas será que o sinistro que ele vai sofrer está dentro do que ele contratou? O ZARC, como eu já abordei aqui, a cláusula ZARC, que é o zoneamento agrícola de risco climático, como a gente tem falado aqui, define quais culturas, em quais municípios, em quais janelas de plantio, por exemplo, ele tem uma janela de plantio para fazer determinada cultura, às vezes ele vai plantar soja, milho, sei lá, trigo, agora no inverno, quem ia plantar trigo acho que já plantou, ele tem uma janela para plantar tudo isso, sabe? E se o produtor plantou fora das condições de seguro, ele pode ser que ele não seja coberto. O ZARC está prevendo um El Ninho forte para começar lá em novembro. Se o cara plantar no final de novembro, da metade de novembro para o final, por exemplo, ele já está fora do seguro. O seguro já não vai pagar o que deveria não, né? O que ele prevê que pagaria se tiver uma perda de safra, entendeu? Terceiro ponto, e não menos importante, os contratos. Os contratos no meio rural, como eu falo aqui sempre, assinem contratos, formulem contratos. Ele vendeu a soja antecipada, por exemplo, ele assinou uma CPR, né? Uma cédula de venda de soja lá. Isso, na verdade, é um direito real. Você pode fazer uma venda da tua safra futura, né, no caso. Ele tem um contrato de fornecimento. Eu posso até abordar aqui um tema aqui específico sobre direito real, sobre essa venda de safra futura aqui, que é bem interessante. E se ele não entregar, o que acontece, né? A força maior protege até onde, né? A gente sempre fala
de quebra de contrato por caso fortuito ou força maior. Isso é um tema do direito civil bem interessante. A gente também pode abordar na questão do agronegócio, apesar de que no meio urbano é muito mais utilizado, mas no agronegócio também. Só que, e se as cláusulas do seguro, as cláusulas do contrato previam um super El Ninho, será que eu posso alegar caso fortuito ou força maior? Ah, desculpa, me engasguei aqui. E o quarto ponto, como eu falei aqui, são 4, né? As dívidas, né? As dívidas que o produtor tem ou que a empresa rural tem, se tudo der errado, ao mesmo tempo, tudo deu errado ao mesmo tempo, já estava devendo, veio um super El Ninho, piorou a situação, tinha crédito rural, não vai conseguir pagar o crédito, tinha seguro, mas não vai conseguir, o seguro não vai cobrir. Enfim, vamos pensar num cenário apocalíptico, como dizem, né? Apocalíptico. Tudo deu errado ao mesmo tempo. Existe algum mecanismo legal de renegociação dessas dívidas? O Estado tem alguma obrigação de atuar, né? E quais são as regras? O Estado pode atuar ali em favor do produtor rural? O Estado pode fazer alguma coisa? Pode criar algum mecanismo, né, de emergência, de emergencial? Claro, nesse caso, se for muito emergencial, obviamente que o Estado vai fazer, não é que ele pode, ele deve criar, né? A função do Estado é justamente essa. Mas de qualquer forma, é uma questão de seguridade nacional, de segurança nacional, é uma questão de saúde pública, de fome no mundo, enfim, de qualquer forma, o Estado pode sim intervir e deve, né? Se for uma questão muito grave aqui. Até posso trazer um dos vídeos, posso falar sobre isso. Mas não tenho previsão para fazer isso, não. E tem um quinto ponto aqui que a gente pode até falar um pouco mais sofisticado, né? Que é a securitização. A securitização ela é um mecanismo, né, do mercado financeiro que cria instrumentos para precificar esse risco climático. A cédula rural, né, a CRA no caso, os fundos de investimento, derivados agrícolas e questões assim de créditos, né, títulos de crédito do meio agrícola, servem justamente, né, para securitização. O produtor ele raramente sabe que isso existe, mas ele é o ativo subjacente de toda essa estrutura. Ou seja, hoje se fala muito em fundos imobiliários, fala-se muito em investimento, fala-se muito em títulos de crédito do agronegócio, né? Como eu trouxe aqui a CRA, os fundos de investimento no geral. São ativos que o agronegócio tem em que você pode abrir, né? O mercado financeiro pode abrir para que outras pessoas, outros países, outras instituições investam no agronegócio brasileiro. E dessa forma, o agro pode ter incentivo financeiro privado além do público, né? É um quinto ponto que eu queria abordar aqui bem interessante. Dificilmente alguém vai investir em algo que está quebrado, algo que simplesmente quebra, mas sabendo o potencial e a força do agro brasileiro, de repente, se a gente tiver uma quebra de safra, eu não vou dizer que isso vai acontecer, tá? Eu só estou trazendo como quinto ponto aqui, como um bônus, vamos dizer assim. E é muito legal você ter essa possibilidade de empresas ou países ou pessoas que possam ajudar na questão privada, tirando da responsabilidade do Estado ou tirando da roubalheira do Estado, vamos dizer assim, o investimento que você pode fazer no agronegócio. Por exemplo, se a gente abrir para o mundo, a gente já está aberto para o mundo já sabe disso, na verdade, porque os mercados são abertos, mas se de repente for feito mais divulgação nacional em outros países, na Europa, Estados Unidos ou, enfim, no mundo inteiro, sobre os fundos de investimento do agronegócio brasileiro, podemos tirar dinheiro, os bancos privados podem investir mais dinheiro, dando uma segurança melhor para o produtor rural num caso de quebra de safra ou no caso de um super El Ninho, como a gente vem falando aqui, certo? É uma possibilidade, é uma chance, sei lá, é o canudinho que você usa para respirar enquanto está dentro d'água, mas, né, enfim, a bomba já estourou, e aí o que fazer, né? Se você não tiver dinheiro daqui, tiver devendo dali, se você não conseguir, se o Estado não fornecer auxílio, enfim, se você não tiver uma securitização bem estabelecida, você tem essa última possibilidade de que são os fundos de investimento. Você pode fornecer a tua terra para um fundo de investimento, ou você tem uma terra e pretende arcar um trabalho de alguma forma, você pode entregar lá
abrir a tua propriedade para um fundo de investimento. Enfim, aí depende de cada um, daí é questão privada, daí é questão de investimento, cada um vê como é que é a melhor situação. Agora está muito na moda falar sobre o Fiagro, né? Até posso fazer um vídeo específico sobre o Fiagro também aqui, acho que eu já fiz publicação sobre ele, mas nunca falei especificamente sobre o Fiagro. Fiagro, que é o Fundo Imobiliário do Agronegócio, né? Muita gente investe em FII, né? Que são os fundos imobiliários urbanos, mas no Fiagro poucas pessoas, agora ele cresceu bastante, ele cresceu praticamente 500% nos últimos 5 anos aí, mas de qualquer forma existe, e aqui nos últimos 5 anos, desde quando ele foi criado, né, no caso, mas de qualquer forma existe essas possibilidades também, que é o mercado privado investir também, certo? Mas isso é um ponto a mais, é um bônus, é um plus, vamos dizer assim. Né? E a série que eu vou fazer, ela é composta por todos esses vídeos aqui que eu falei para você. Vídeo 1, né, como eu falei sobre o crédito rural, até fiz uma lista aqui, até vou ler para vocês, como que eu quero abordar isso aí. No vídeo 1, eu quero abordar sobre crédito rural. O que acontece com as linhas de financiamento, quando a safra colapsa, quais são os mecanismos de proteção, o que o banco pode fazer, o que o produtor pode exigir, né, no caso também tem que pensar nisso também, né, o produtor pode exigir até onde ele arcou ali com o contrato, depois disso, dali para frente perdeu, entendeu? Se o cara perdeu uma coisa que não estava no contrato, aí o banco não tem nada a ver com isso. Vídeo 2. Seguro rural e ZARC. ZARC, ela não é só a cláusula, como eu aqui falei para vocês nos outros vídeos, ela é o zoneamento agrícola de risco climático. Então, se você tem algum risco climático para a tua região, o banco obrigatoriamente vai usar essa ZARC numa questão de crédito, numa questão de seguro. Você vai assinar um contrato que envolva a ZARC, tá? Porque se está na tua região tem questões climáticas, isso existe em qualquer lugar do mundo, vai existir uma cláusula ZARC em um contrato agrícola que você vai fechar ali, certo? Como funciona o zoneamento, o que é coberto, o que não é, e porque muita gente que acha que está segurada não está. Como eu falei aqui para vocês, você acha que está segurado, você faz um seguro e que na verdade você não está segurado, certo? Vídeo 3, força maior e caso fortuito, como eu já falei aqui para vocês. Questão de força maior e caso fortuito é muito importante. O El Ninho bateu na porta e o que você faz com os contratos e as dívidas, se elas têm proteção legal, se elas não têm, como acionar as proteções, entendeu? Então, esse é o terceiro vídeo. Vídeo 4, eu quero falar sobre a securitização, mercado financeiro, né, que já está posicionado para esse cenário praticamente, porque a gente já está, os cientistas já estão falando, então o Brasil já está de olho nisso. O produtor precisa entender o que é isso e como isso afeta ele. A securitização é importantíssima para o produtor rural, certo? E como eu falei aqui, o quinto e último vídeo que eu quero falar aqui na série é o impacto global, né? Isso eu tenho N fatores, isso não dá para prever um ponto específico, porque isso depende de muita coisa, depende de muitos N's, né? Se o Brasil tossir, como eu estou tossindo aqui, né? Se o Brasil sofrer um colapso de safra, o mundo pega uma gripe alimentar gigante. Morre muita gente, morre muita gente. E esse é o vídeo mais optativo da série. Eu quero trazer assim, opinativo, né? Optativo não, é opinativo da série. O preço de alimentos, segurança alimentar global e o papel do Brasil nessa equação geral mundial, sabe? Porque o agro brasileiro é muito grande, é grande, certo? Mas para que ele serve, entendeu? Então, se de repente a gente tiver um esmagamento, uma quebra de safra muito grande, o que acontece com o planeta? Entendeu? Eu quero trazer o último vídeo sobre isso. E o fenômeno ainda não foi declarado oficialmente, como eu falei aqui, né? O fenômeno do El Ninho, ele não está expressamente 100% declarado. 90, 90 e pouco por cento já estão dizendo que sim. Claro, a gente acredita que sim, porque cientista chegar em 90% é porque a gente tem certeza que vai rolar. Eles só vão falar em 100% quando, olha pessoal, começou 100%. Aí, entendeu? O cientista não vai dar a cara a tapa, obviamente, né? Até porque ele é um cientista, ele não é burro. Mas enfim, a ideia dessa série não é assustar, é preparar o produtor rural, é preparar quem trabalha no agronegócio, quem atua no agronegócio, porque quando o El Ninho estiver começando oficialmente, ou for declarado oficialmente, já vai ser tarde para entender as regras do jogo, certo? Como é que funciona a securitização, crédito rural, seguro rural, já vai ser tarde. Então, já é tarde agora, né? Quem não entende essas questões já tinha que ter estudado antes, já tinha que ter entendido antes, porque a água vai bater na bunda e vai.
derrubar quem tiver despreparado, certo? Então, fiquem em paz aí, vamos seguir a nossa semana muito bem. Hoje é segunda-feira, são 7h50 da manhã. Cafezinho quente, hoje tá frio, chovendo para variar aqui em Curitiba. Valeu, fiquem em paz, sigam a série aí. Tchau, obrigado.